Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem nós tivemos a cerimônia de abertura ali da oferta de ações da Eletrobras. Tivemos também grupos contrários à privatização da empresa protestando em frente à sede da Bolsa de Valores de São Paulo. E ali o ministro da Economia disse várias coisas. Paulo Guedes, inclusive, elogiou o legado dos governos militares, dizendo que fizeram uma extraordinária gestão do ponto de vista da infraestrutura. Falou que a Eletrobras agora seria livre e que vai recuperar também a sua capacidade de investimento. Como é que você viu não só essa cerimônia, mas também toda essa argumentação de Paulo Guedes a favor da privatização da Eletrobras, Fausto? Bem, Glauco, a gente está assistindo aí o governo Bolsonaro aí no seu final, de alguma forma avançando aí sobre o patrimônio público e de alguma forma avançando no processo de privatização. No caso do sistema Eletrobras, é bastante perigoso, né, todo esse processo, simplesmente do Brasil abrir mão da sua soberania elétrica, sua soberania energética e colocar isso na mão de grupos privados, que a gente, na verdade, muito pouco sabe qual será a sua estratégia. O processo de abertura de capital da Eletrobras, né, esse processo de privatização, ele ainda não está completamente consolidado, a gente não tem ainda muita certeza de quem vai ser o seu acionista majoritário, e ele tem especificidades bastante importantes, né? De alguma forma, a gente vai assistir ainda, ao longo de um tempo muito grande, como é que vai ser, como é que esse processo vai acabar chegando na vida dos brasileiros. Primeiro porque o processo de privatização ele vai acabar camuflando muito essa transição da política de preços aí da Eletrobras, a política de preço de energia no Brasil, e o próprio ministro ontem falou nesse processo de transição em que deveria sair aí dessa lógica, né, controlada para uma lógica de mercado, o que a gente assistiu e vem assistindo, por exemplo, no que tem acontecido com a Petrobras, em que o preço do combustível, quando vai simplesmente para a mão do mercado, ele vai subindo de acordo com os interesses e com a lógica e com a dinâmica do mercado internacional. No caso da energia, a gente sabe que a Eletrobras ela tem um papel bastante importante, 1/3 da energia gerada está na mão da Eletrobras, uma boa parte das linhas de transmissão está na mão da Eletrobras, e agora nós vamos ter que assistir como é que vão ser as cenas desses próximos capítulos. Ver quem vai ser o acionista majoritário da empresa, como é que vai ser definida a política de investimento e a política de entrada no mercado, propriamente dito, do sistema Eletrobras, e de como a gente vai, de alguma forma, ver tudo isso que foi falado, né? A avaliação nossa é muito diferente, dificilmente a gente vai ver redução da tarifa de energia elétrica no longo prazo, ao contrário, a gente muito provavelmente deve ver alta, até porque a gente tem assistido essa discussão muito na questão dos combustíveis, a busca pelos dividendos dos acionistas é algo que vai ganhar muito mais relevância nesse processo agora, e a tendência de uma disputa bastante grande sobre qual vai ser a política de preços da energia no Brasil deve se configurar no período para frente. É bom lembrar que o mercado energético, até diferente do mercado aí de combustíveis, ele tem dois grandes mercados, né? O que a gente chama de mercado cativo, que é o mercado de quase todos os consumidores, e o chamado mercado livre, em que as empresas compram a energia no sistema. Então, tudo isso a gente está ainda por ver qual vai ser a política definida a partir deste processo de venda da Eletrobras. É bom lembrar que essas disputas todas não acabaram, né? A gente ainda está num primeiro processo, é o processo de abertura de capital da empresa. É bom lembrar que uma outra empresa estatal passa, de certo modo, a ter um papel importante agora, e nós vamos ter que olhar com bastante cuidado, que vai cuidar aí tanto da eletronuclear quanto da Itaipu Binacional, e a gente vai ter que ver como vai ficar também todas as questões das outorgas das hidrelétricas brasileiras, que de certo modo estão na mão da Eletrobras e que vão renovar suas concessões do para frente. Acho que esse vai ser uma outra grande disputa, bastante importante, uma vez que essas hidrelétricas, na verdade, são do povo brasileiro. Essas hidrelétricas são empresas que, de alguma forma, foram pagas pelo capital, pelo imposto, pelo recurso da população e que precisam estar na mão do Estado.
E falando em recursos da população, Fausto, além de não existir a garantia de que haja um aumento de fato nos investimentos do setor elétrico e uma possível baixa na tarifa de energia, ao contrário, né, diversos especialistas apontam que o que deve haver é uma elevação do custo dessa tarifa, ainda tem a questão do destino do dinheiro da privatização da Eletrobras. E Paulo Guedes já acenou mais de uma vez que esses recursos podem ser investidos, por exemplo, na compensação aos estados por conta da limitação de 17% do ICMS nos combustíveis e também na energia. Só que isso, Fausto, como o dinheiro de privatizações anteriores, né, ele vai acabar sendo torrado na prática em uma questão de um projeto eleitoreiro e que depois ainda não tem sequência nos anos seguintes. Ainda isso é outra preocupação, quer dizer, caso seja efetivada a privatização da Eletrobras, o destino que esses recursos vão ter ainda também não são algo transparente até agora? Não, bem longe disso, né, Glauco? Inclusive o próprio valor da privatização. Nós estamos falando aí que o governo fala em arrecadar alguma coisa em torno de 30 e 33 bilhões, mas num processo ainda de longo prazo, e tudo isso vai estar por dentro do mercado acionário. E vamos lembrar, né, só a distribuição de dividendos da Petrobras esse ano distribuiu mais de 50 bilhões. Então, quando a gente vai olhando esta lógica de venda do enorme patrimônio da população e do país, na verdade, os preços estão bem aquém do que, de fato, o papel estratégico dessa empresa. Então, acho que esse é o primeiro dado. Tem um problema aí da própria discussão do preço, em que a gente sabe que, de fato, esses preços são bastante subestimados, e que, de alguma forma, deveria ter um bom debate com a sociedade, algo que foi muito pouco feito. A gente viu como essa discussão passou dentro do Tribunal de Contas de maneira bastante acelerada, em especial a partir da intervenção do Ministério de Minas e Energia, e a gente vai vendo como o patrimônio público vai sendo simplesmente quase que doado para o capital privado, numa ideia de que, de alguma forma, isso vai aumentar os investimentos e etc. Pouca garantia a gente tem, inclusive, de todas essas afirmações que o ministro tem falado. De alguma forma, a gente vai ver ainda vários impactos disso e que, de alguma forma, a gente não sabe direito como é que isso vai se colocar. Com relação a como esse recurso vai ser gasto, aí a gente já viu em vários outros momentos. A gente viu recentemente a venda aí de oleodutos da Petrobras, em que o recurso da venda dos oleodutos basicamente retornou para o próprio empresário que o comprou no aluguel desses oleodutos. Então a gente vai vendo quanto que esse recurso, na verdade, apesar de ter lá toda uma discussão de como isso vai ser colocado, onde vai ser investido e etc., ele vai, de certo modo, caindo aí no fundo público e ele vai camuflando, muitas vezes, inclusive, questões estruturais, como a gente vai assistir, muito provavelmente, um primeiro movimento aí deve até segurar as contas de energia do seu aumento, para que daqui a pouco, né, logo depois que passar aí, depois que esse dinheiro foi extinto, de certo modo, a gente vai de fato ver o que vai ser o impacto da privatização da Eletrobras. Está bem longe de ser aquilo que a gente acredita, né? Está bem longe de ser um recurso que se transforma em recurso para o bem-estar da população. O debate sobre a discussão aí do teto de ICMS de combustíveis é um exemplo muito claro disso. Na verdade, você vai tirando recursos da população que deveriam ser investidos em saúde, em educação, enfim, investidos para o bem da população em geral, e ele simplesmente vai sendo deslocado para a mão do capital, principalmente para o capital privado, por meio dos lucros e dividendos. E a gente vai assistir muito disso. É claro que essas coisas não são diretas, né, elas vão acontecendo de maneira indireta, mas a gente vai vendo que o consumidor acaba pagando mais por um bem que ele pagava menos quando era estatal, e esse recurso acaba indo para os acionistas. E neste processo de busca do curto prazo, né, o tempo todo ano buscando maiores taxas de lucros dessas empresas que são privatizadas, elas na verdade acabam demandando do governo correções aí de preços, subsídios, e a gente vai vendo aí de novo os impostos e vai vendo de novo aí o dinheiro público sendo usado simplesmente para algo que já deveria estar acontecendo se as empresas continuassem na mão do Estado. Essa é a distorção dessa visão basicamente aí neoliberal, essa visão que trabalha a ideia de que tudo tem que ser no setor privado e que na verdade no fundo é uma transferência efetiva tanto dos ativos, né, do Estado, mas também dos próprios recursos do chamado fundo público, dos nossos impostos, da mão dos mais pobres para os mais ricos.
Agora, Fausto, diante da importância que tem a Eletrobras, não só por conta da gestão do sistema elétrico, também a gestão dos recursos hídricos que o Brasil tem, onde a empresa tem uma responsabilidade muito grande. No caso de haver um governo novo sendo eleito em outubro de 2022 e a gente ter aí uma nova orientação, uma das prioridades deve ser, caso também seja concluída a privatização da Eletrobras, a reestatização da empresa? Bem, Glauco, aí é uma discussão que é bastante complexa, né? Primeiro que a gente precisa, neste processo de privatização da Eletrobras, ter as garantias de uma possível recompra do próprio Estado. Vamos lembrar que no caso da Eletrobras nós estamos falando de compra acionária, né? O governo vai deixando de ser majoritário nas suas ações. Então significa que em algum momento o governo deveria poder recomprar ações. O problema é qual vai ser o custo disso. O custo disso não vai ser pequeno, então acho que essa é uma questão colocada. Segundo é o sistema de regulação. Uma vez que a grande empresa foi vendida e for privatizada, qual vai ser o papel das agências reguladoras no controle dessa empresa privada? Então aí nós vamos ter que refazer uma longa discussão sobre as políticas de preços de energia no Brasil, seja preço de combustível, que é o debate que está muito forte agora, mas também a questão dos preços da energia elétrica no Brasil. Como é que vai ser a composição disso? Como é que essas agências não são capturadas pela mão dessas empresas privadas que vão acabando sendo donas desses grandes sistemas? Ou seja, tem todo um outro embate que vai ser bastante grande, que vai ser o papel das agências estatais de regulação, que de alguma forma podem e devem exercer um poder sobre o setor privado. E uma outra questão é como é que você vai de fato debater a posse de todo o sistema hídrico nacional, porque é óbvio que essas usinas estão dentro do sistema elétrico e a água está dentro do sistema elétrico, mas você não pode simplesmente privatizar um bem que seja de domínio público, como nesse caso, como é a água, né? Você vai precisar fazer uma outra discussão bastante importante. Uma coisa é a posse das usinas, outra coisa é a posse da própria água. Vamos lembrar que por dentro dessas usinas que nós estamos falando, de venda e etc., tem inclusive navegação, tem liberação de navegação, tem uma série de elementos de próprio consumo, né, tanto de consumo de pessoas, quanto consumo de animais, consumo da natureza como um todo. Tem um processo de regulação que vai ser preciso ser feito. Eu não acredito que o sistema de reestatização seja uma coisa simples, ele é bastante complexo e ele envolve muitas áreas que não necessariamente vai vir num grande bloco, mas que precisam ser discutidas ao longo de um eventual novo governo. Agora, a gente insiste, né, Glauco? Antes de mais nada, é importante que no final aí desse período, de alguma forma, a gente tenha, de um lado, esse debate, de um lado, uma mudança dos rumos desse país, e principalmente neste processo agora, já de privatização, que a gente vai construindo garantias que a gente possa, de alguma forma, não perder aquilo que é do conjunto da população brasileira. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.